Oi, meu nome é Vanessa Amaral, eu sou escritora de suspense que se esforça para ser terror e esse é o meu canal sobre livros, resenhas, indicação de livros e tudo que tá dentro desse universo, beleza? Hoje a resenha é sobre um livro maravilhoso que é o Hell House, não sei se dá pra ver direitinho, do Richard Matheson. Ele tinha ficado sem publicação aqui no Brasil, mas a Dark Side publicou nessa edição muito bonita. A Dark Side arrasa muito nas edições, né? Tem ilustrações, mas o livro é bem bonito. O Richard Matheson, ele flutua entre vários gêneros literários. Isso é bem legal como escritora, né? Eu tenho muito medo de mudar, não mudar de gênero, mas de flutuar entre gêneros. Eu gosto muito do horror, terror e suspense, mas quando vem algumas outras histórias que fogem disso, eu fico meio travada de escrever, mas ele flutua bem entre os livros, entre os gêneros no caso, né? Aqui tá dizendo que ele é, terror, fantasia, horror, paranormal, suspense e ficção científica. Aquele livro, Eu Sou a Lenda, se eu não me engano, é dele. Deixa eu ver. É, sim. Eu Sou a Lenda, A Casa da Noite Eterna, Incrível Mulher, Algum Lugar no Passado e alguns prêmios também que ele ganhou. O livro tava esgotadaço, mas aí a Dark Side relançou, como eu mostrei pra vocês. Essa história é uma clássica história de casa assombrada. Eu tava numa vibe de querer ler histórias sobre casas assombradas, porque tem uma história que tá ainda assim no comecinho na minha mente sobre uma casa mal assombrada. Então esse livro aqui já estava na minha lista fazia muito tempo, já estava na minha estante já fazia, sei lá, uns 3 anos. Aí eu peguei ele pra ler. Assim, foi um dos terrores mais pesados que eu já li. Eu fiquei chocada com várias partes, mas o final, sei lá, não me agradou, mas eu acho que eu esperava mais pelo nome do livro, sabe? Pela importância do livro. Então, é um velho rico à beira da morte. Ele contrata 4 pessoas, na verdade 3, a quarta ela vai como esposa do cientista pra passar uma semana na Casa do Inferno, que é assim, a pior casa dos Estados Unidos em relação à assombração, sabe? Ela tá vazia há 20 anos, e 20 anos atrás teve uma galera que foi tentar fazer a mesma coisa, mas morreu todo mundo, só sobrou um moleque de 17 anos. E esse garoto que sobrou, ele é um dos convidados pra passar essa semana na Casa dos Infernos. Então é o Dr. Barrett, que é o cientista de parapsicologia. A Florence Turner, que ela é uma médium muito famosa. Antes ela era uma atriz, só que agora ela é médium. E o objetivo dela é levantar fundos para a igreja dela. O Dr. Barrett, ele quer levantar fundos para aprovar a pesquisa dele. E, assim, ficar tranquilo na vida dele, porque ele é um senhor e ele é casado com uma mulher também que vai com ele. A mulher, ela não tem problemas psicológicos, mas ela tem uma dependência emocional, financeira também, pelo Dr. Barrett. Mas assim, eles se dão bem e tal, sabe? E o Ben Fisher, que era aquele garoto que tinha sobrevivido há 20 anos atrás, a estadia dessa semana também na Casa do Inferno, e foi o único que sobreviveu. A Casa do Inferno matou todo mundo, menos ele. Então, e ele é um médium também, ele foi um dos maiores médiums dos Estados Unidos. Aí beleza, eles chegam nessa casa, tem um casal que eles só vão lá entregar comida e voltam, não tem ninguém. Aí já é aquele climinha, né? Já não tem luz, o gerador não tá funcionando. Aí a casa é tipo uma mansão mesmo, ela tem sauna, tem piscina enorme, tem vários quartos, tem uma igreja, como eu vou dizer, uma igreja que subverte tudo, na questão pornográfica, sabe? Ela é bem... E aí quando eles chegam, a Florence, que é a médium, ela não consegue entrar nessa parte dessa igreja. E a Florence, coitada, ela é super boa de coração, mas ela tá muito aberta pra resolver os problemas dali. Então como ela tá muito aberta a resolver os problemas dali, ela é a personagem que mais sofre na história toda, que ela mais arrebentada pelo espírito da casa é essa médium. Tem o Dr. Barrett, que ele tem uma máquina que ele suga a energia do lugar, mas é uma energia mais física, seria uma energia vestigial, sabe? Então, do que tinha ali. E o objetivo dele é sugar toda aquela energia pra provar que não é nada sobrenatural que acontece ali. É tudo passível de ser explicado pela ciência, pela parapsicologia. E tem um problema também que os cientistas não entendem a parapsicologia como ciência. E ele queria provar que é ciência. Então ele é super ateu, ele não acredita em nada do que tá acontecendo ali como fenômeno sobrenatural. Aí tem a esposa dele, né, que tá ali pra acompanhar ele, e ela tem essa dependência emocional dele. No começo ela vai porque ela não pode ficar sozinha de forma nenhuma. Ele nem sabe desses problemas dela, como uma crise de ansiedade se ela ficar sozinha. O Ben, que era esse médium super famoso, ele apanhou muito da casa da última vez, ele sobreviveu, mas apanhou muito. Então ele meio assim, só quer o dinheiro. E ele vai super fechado a qualquer coisa sobrenatural que tenha na casa. Ele não quer resolver nada. Então tem a Florence, que quer resolver tudo. A mente dela tá aberta a tudo. Até impressões, ela vai... Enfim, vamos chegar lá. Dr. Barrett, que não acredita em nada, tudo é possível ser explicado pela ciência. A esposa dele, que tá acompanhando ele ali. E o Ben, que ele é um médium muito famoso, muito poderoso, mas ele tá bem fechado à casa.
Então o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo devagar. O dono daquela casa era o Belasco, Daniel seria o filho. É o Belasco, esqueci o primeiro nome dele. Que seria o dono, ele construiu aquela mansão pra poder fazer tudo de errado que ele poderia fazer nos anos 1800 e alguma coisa. Então tudo de errado que ele poderia fazer naquela casa, como ele tinha muita grana, ele foi fazendo. E pessoas foram chegando, tinha muita orgia, tinha assassinato. Então pessoas já não queriam mais trabalhar ali, as pessoas comiam o que dava pra comer, viviam sujos. Eu li esse livro junto com o retrato de Dorian Gray. E o Dorian Gray, quando ele percebe que ele realmente pode fazer o que ele quiser, que ele não vai sofrer a consequência, quem vai sofrer a consequência é o quadro, ele vive não exatamente, porque o Dorian Gray, ele era ruim sim, né? Ele assassina, ele faz mal às pessoas que estão perto dele, mas o Dorian Gray me pareceu um pouco com o Belasco, sabe? Só que o Dorian Gray morre e tem aquele final dele lá. Mas, como eu li ao mesmo tempo, o que o Dorian Gray fazia na vida dele me pareceu muito o auge da mansão Belasco, que é a Hell House hoje em dia, né? Hoje em dia na história do livro, né? Então, aquela casa foi tendo um acúmulo de coisas ruins, pessoas foram morrendo ali. Aí nos dias de hoje, né, a Florence, ela acredita, como ela é aberta a ajudar quem tá às assombrações da casa, ela é passível a qualquer coisa que aconteça, ela vai ter uma explicação. Mas até que ponto é coisa da cabeça dela e até que ponto estava acontecendo mesmo, sabe? Então ela acredita que existia um filho do Belasco, que esse filho era obrigado a fazer coisas porque o pai mandava. A assombração daquele filho, aquele espírito daquele filho estava sendo usado pelo pai, é isso que ele acreditava. Ele não conseguia se libertar da casa por conta do pai. Só que o Dr. Barrett não acreditava na Florence. Então ela achou o corpo, e o Dr. Barrett falou que poderia ser de qualquer pessoa. Na verdade ela não achou o corpo, ela achou o esqueleto e tinha um anel com um D e um B, que é Daniel Belasco. Tinha algo que entrava no quarto dela e falava com ela, então ela acreditava que era o filho do Belasco, que era o Daniel. E assim, a gente lendo, era tudo muito assustador, mas a gente não sabia se estava acontecendo mesmo ou se acontecia só na cabeça dela. O Dr. Barrett, ele foi atacado algumas vezes, mas ele sempre dava uma explicação científica para aquilo. Teve um momento que tava todo mundo na mesa, que eles foram fazer uma sessão de mediunidade, que a Florence fez a sessão, ela recebeu o espírito, e no espírito mandava todo mundo sair dali. No final, eles começam a ter uma discussão, e existe um fenômeno que ataca muito o Dr. Barrett. Facas são voadas em cima dele, a mesa, os talheres, tudo vai pra cima do doutor. E ele acha que é culpa da Florence, que ela que estava com raiva dele. Não era a casa, era ela que estava com raiva dele. Isso vai se formando uma intriga entre a galera dali, entendeu? A esposa do Dr. Barrett, esqueci o nome dela, ela começa a beber, porque ela teve um pai que eu acho que abusava dela, pelo que eu entendi. Ele abusava dela e era alcoólatra. Então ela começa a beber, então ela vai dar em cima do Fisher. Ela fica sonâmbula, ela tenta se matar. A casa tenta matar ela, né? Mas ela que vai pra um lado que tem na frente da casa, aí é o Fisher que salva, ela dá em cima do Fisher. E assim, ela fica naquela, será que é a casa mesmo? Ou será que eu tenho isso dentro de mim? E fico reprimindo. Porque o Barrett, ele teve uma doença que era poliomielite quando era criança, então ele manca, ele precisa bengala, manca. Ele é impotente sexualmente falando. Ela tem aquilo reprimido nela ou foi a casa? Sempre tem essa dúvida nela mesmo e no marido dela, né? A Florence, a sequência de ações que a Florence sofre. Um gato que eles levam lá morde ela, é toda machucada, ela tem mordida nos seios, não pelo gato, mas a assombração mordeu ela, que ela acredita que era o Daniel Belasco. Tem um momento que ela precisa salvar o Daniel Belasco, que ela deixa ele entrar nela, e ela sofre uma violência absurda, e quando ela olha, é um morto, é um corpo em decomposição, abusando dela. Aí já era, ela tá possuída. Aí o Fisher quer tirar ela da casa de qualquer forma. É o exato momento que o Dr. Fisher, isso já pro final, vai usar aquela máquina que eu falei. Aquela entidade que tá no corpo da Florence não quer deixar que ele use. Só que assim, a gente fica naquela, mas se é realmente sobrenatural, por que não quer deixar o doutor usar a máquina pra tirar a energia do lugar? O que tá acontecendo? Então, no final a gente descobre que os dois estavam certos. Não vou dar muito detalhe do final, mas os dois estavam certos. Uma das pessoas morre. Você vai ter que ler pra descobrir quem é. Uma das pessoas morre. Na verdade, não. Mais de uma pessoa morre. Aquele mal naquele lugar era tão forte, isso é um spoiler, tá? Tão forte que gerou resíduos, sim, mas tinha o sobrenatural também, sabe? Acontece muita coisa, gente. É um livro muito bom. O final, ele é satisfatório, pero no mútil.
Não sei se eu tava esperando algo muito surpreendente do final, mas ele fecha bonitinho a história, sabe? É um bom livro de assombração, que eu recomendo muito. Se você quer ler sobre Casa Assombrada, eu preciso ler ainda Assombração na Casa da Colina, Outra Volta do Parafuso. Tenho que ler esses livros também. Eu vou deixar o link do livro na descrição. Vou deixar o link dos meus livros também, que é o Adrenocromo e o Gritam Pássaros em Fuga, que não é Casa Assombrada, mas são lugares assombrados. O Adrenocromo é o Rio de Janeiro e o Gritam Pássaros em Fuga é Minas, um lugar específico de Minas Gerais. E eu espero super que você curta. Me segue no Instagram, curta esse vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo.